Glória a Deus. Amém? Quem trouxe a Bíblia aí diz aleluia. Então abra sua Bíblia comigo. Nossos GCs estão voltando. Amém? Estamos de férias, mas a férias está acabando. O nosso GC está retornando. E no final de semana que vem nós teremos uma conferência com o pastor Samuel. Sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite. Sábado à noite e domingo pela manhã é voltado mais para o pessoal do GC. Fica aberto para a igreja, mas é mais voltado para o pessoal do GC. E domingo à noite é nosso culto de celebração. Aí sim, né, estaremos celebrando culto de ceia. E você já sabe, né, culto de ceia, crente não falta. Me ajuda aí, fala para esse irmão que está lá, fala assim: culto de ceia, crente não falta. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Amém? Então domingo que vem eu espero você e sua família. Vai ser uma bênção. Vai ser sobrenatural. Nossa segunda ceia de 2025. Vai ser uma bênção. Aleluia. Só lembrando o pessoal aí do GCs. Sábado, 19h30. Domingo, 9 horas da manhã. Com o café da manhã aqui para o pessoal dos GCs. Todo o pessoal do GC está convidado, tá? O líder, anfitrião, vice-líder e as pessoas que participam do GC também, estou abrindo para vocês aí, estão convidados para estar conosco. Tenho certeza que vai ser uma bênção, um tempo extraordinário de alinhamento e treinamento. Vai ser muito, muito bom. Amém? Hebreus 12:1, quem encontrou aí diz aleluia. Quem vai no telão diz glória a Deus. Sempre tem o pessoal do telão, né? Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra, nos dê espírito de revelação e de temor, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. O tema dessa mensagem é a recompensa da perseverança. Diga comigo, a recompensa, bem forte, a recompensa da perseverança. Toda perseverança tem uma recompensa. Ou seja, tudo aquilo que nós nos dedicarmos a perseverar, nós colheremos, teremos uma recompensa por não termos desistido. E a pergunta que eu quero começar aqui para a gente iniciar, e eu estou vendo aqui o Renato ali de terno no fundo, e me lembrou do sacode que nós levamos ontem. Misericórdia, hein? Tem algum santista aí, gente? Sempre tem, né, rapaz? Sempre tem o pessoal que não perdoa, né? Amém. Tem algum São Paulino aí? Hoje não aparece nenhum, né? Só os corintianos dizem aleluia. Glória a Deus, o povo está sendo livre, gente. Só os flamenguistas dizem glória a Deus. Culto de libertação quinta-feira para vocês. Você está precisando. Torcer para o Flamengo, tem que vir no sal grosso. Tem que vir, não tem jeito. Voltando aqui para o culto, para aquilo que é importante. A pergunta que eu quero te fazer é: você se considera alguém perseverante? Me ajuda aí, você está mais perto do vaso do lado. Olha para ele e fala assim: você é perseverante? Ou você abandona tudo que começa? Começa a academia, dá 30 dias, irmão, já vaza fora. Isso quando dá 30, né? Começa a dieta, antes de começar a dieta já quebrou a dieta. Tem gente que não consegue perseverar em absolutamente nada. Deixa eu te falar, irmão, existe uma recompensa para toda perseverança do nosso coração. Para tudo aquilo que nós decidirmos perseverar, haverá uma recompensa. Nós precisamos aprender a ser crente que persevera.
Quem está entendendo aí diz amém. Hoje eu me senti inspirado a falar sobre isso. Nós vivemos em uma geração tão fraca, mas tão fraca de Bíblia e tão rasa na fé, que o simples fato de enfrentar algumas oposições já é o bastante para que a pessoa naufrague na fé. O simples fato de enfrentar algumas dificuldades, alguns problemas, algumas adversidades. Deixa eu te falar um negócio, irmão. Jesus não mentiu para mim e para você em momento nenhum. Ele disse: no mundo tereis. Você sabia disso, irmão? No mundo teremos aflição. Jesus foi claro, objetivo. Mas nós vivemos uma geração tão rasa, que a pessoa enfrenta uma dificuldade, irmão, já é motivo para sair da igreja. Posso falar? Enfrenta alguma coisa, acontece alguma perseguição, não vou mais para a igreja. Acontece alguma coisa, vou desviar, não vou mais servir a Deus. Que fé é essa que você creu? Que Deus é esse que você serve? Que qualquer coisa que se levanta é o bastante para tirar você da sua perseverança, da sua convicção. Tem algum crente aí me ouvindo? Diz amém. E para piorar, vou ter que falar, não vai ter jeito. Para piorar, irmão, as igrejas, elas estão, não todas, óbvio, mas a grande maioria, infelizmente, elas se perderam na essência da mensagem do Evangelho. E você vê uma mensagem de Evangelho que tem tudo nessa mensagem. Tem psicologia, tem axiologia, tem palhaçadologia, tem um monte de coisa, menos verdade bíblica. Porque é um Evangelho tão genérico, no sentido de que é uma pregação que Deus vai fazer na sua vida, que Deus vai abrir a porta, que Deus vai mudar a sua história. E é umas pregações que colocam como se Deus fosse o servo do camarada. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Vocês estão? Será que eu continuo falando ou a gente já para por aqui e muda o assunto? E essa geração é uma geração extremamente fraca na fé. Esses dias eu estava falando com a minha esposa e a gente conversando sobre isso. Quando nós morávamos em Várzea Grande, quando a gente veio do Paraná para cá, eu não lembro quantos quilômetros dá o certo, você sabe, Jefferson? Lá da casa do Mapinha até lá no Jardim Glória, uns 7, 8 quilômetros. Mas eu falei para a pastora, eu falei assim, um dia nós vamos estar lá em Várzea Grande, eu vou pegar você, vou levar lá na casa que a gente morava, e vou zerar o cronômetro do carro, vou marcar até a igreja, para a gente ver quanto que dá a distância. Hoje é tudo asfaltado. Naquele tempo, nós passávamos por umas pirambeiras, tinha riacho, tinha crocodilo, não, crocodilo não tinha não, isso aqui tinha índio, tinha flecha perdida, era uma loucura. Culto terça, culto quarta, sexta, sábado e domingo. Pergunta quantas vezes faltava? Nenhuma. Pastor, mas o carro era bom. Carro? Que carro, irmão? Malemar uma havaiana no pé, na chuva, no dia que não estava chovendo, no dia que o riacho transbordava, não importava, ia. E não estou falando isso só de nós para poder exaltar, não, tinha muita gente que fazia isso. A geração passada, para eles isso era normal, irmão. Quem é da geração passada diz aleluia? Tem os remanescentes. Era normal, irmão, enfrentar uma distância para ir para a igreja. E não ia de carro, não ia de moto, ia de a pé. Quando muito, na volta, conseguiu uma carona. E era de fato carona, não era que alguém deixava a gente na casa. A pessoa ia passar assim, umas 20 quadras da sua casa e ela te deixava naquele ponto para você, mas já diminuía a distância. Mas era uma geração, irmão, que buscava a Deus com intensidade. Era uma geração, irmão, que servia a Deus com fervor. Que não tinha esse diz-que-me diz-que gospel que existe nos dias de hoje. Uma geração que, se Deus não fizer o milagre que eu estou buscando, eu paro de servir a Deus porque eu desanimo na fé. Toma vergonha na tua cara. Que tipo de fé é essa? Na onde que você concebeu na sua cabeça que Deus é esse servo seu para te servir naquilo que você quer? Se Deus for isso, irmão, troca de Deus, porque isso não é Deus. Isso não é Deus. Quem está me entendendo aí diz aleluia. Nós precisamos aprender a ser uma geração perseverante, que persevera naquilo que se propôs a fazer.
Teve um dia que você levantou a mão e disse: eu sou cristão, eu aceito Jesus, eu recebo Ele na minha vida. Isso deveria bastar, irmão. Ah, pastor, mas é que Jesus não fez as coisas que eu queria, que eu precisava. E daí, irmão? Então você aceitou Ele por causa de uma troca? Por causa de uma possibilidade que Ele poderia fazer? Não, irmão, você aceitou Ele porque Ele é Salvador da sua vida. E ainda que Ele não faça mais nada, Ele já fez tudo que precisava ser feito, que é salvar você. Se isso não basta, o que mais esperar? É por isso que a geração está desse jeito, irmão. Porque apenas a salvação não basta. Eu preciso de algo mais. Quem está me entendendo diz amém. Olha para quem está do lado e fala assim: persevere na fé. Perseverança é pré-requisito fundamental na vida cristã. Perseverança é pré-requisito fundamental, ou seja, é fundamento da vida cristã. Ah, pastor, quando eu aceitei Jesus não me falaram isso. Então te falaram o evangelho errado, irmão. Perseverança, nós somos chamados a perseverar. E qual é a ideia de perseverar? É que vai haver força contrária, sim ou não? Eu só posso perseverar quando está tendo força contrária, tentando me tirar da posição, tentando me tirar do lugar. E aí então eu firmo a minha posição e persevero. O evangelho, irmão, é perseverança. Eu preciso perseverar todos os dias em servir a Deus. Eu preciso olhar e entender que Deus não é meu servo, Deus é meu Senhor. Quem é servo dele sou eu. Quem é servo dele sou eu. Olha para o irmão que está lá, você está entendendo, irmão? Talvez você é visitante e está vendo assim: gente, que é isso? Isso aqui é evangelho, irmão. Isso aqui era o que as igrejas deveriam estar pregando. Mas eles estão pregando outra coisa por aí, porque encher a igreja é mais interessante para alguns do que pregar a verdade. Encher a igreja para alguns é mais interessante do que pregar a verdade. Mas ainda existem os remanescentes que pregam o evangelho da maneira que ele é. Quem está me entendendo diz aleluia. Primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite: correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. É isso que o texto diz. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. E o que Deus espera de nós? Que nós venhamos a correr essa carreira proposta com perseverança. Não é só correr, é perseverar nela. O texto fala que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Que testemunhas são essas? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Isaías, Elias, Eliseu, Paulo, Pedro e tantos outros que nos antecederam e que perseveraram em fé, até mesmo em face da morte. Ninguém nunca colocou uma faca no seu pescoço e mandou você negar Jesus. Você nunca ficou entre a vida e a morte para poder negar Jesus, irmão. Nós vivemos, irmão, um tempo extraordinário de viver o evangelho. Perseguição é quando Deus levanta um endemoniado para falar mal da gente, levanta um tranca-rua para falar bobagem, alguma coisa. Essa é perseguição. No tempo desses homens não, irmão. Eles eram colocados para perder a vida. Ou você nega Jesus ou você morre. E eu fico encabulado com a resposta deles. Eu prefiro Jesus. O que é que esses homens viram que a igreja do nosso século não está vendo? O que é que esses homens experimentaram que a igreja dos nossos dias não experimenta? Quem está me entendendo diz aleluia. Homens que enfrentaram com perseverança os embaraços da vida. Filipenses 3,13 vai dizer assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, as coisas que vão ficando para trás eu vou deixando, eu não vou me embaraçando com isso, porque eu tenho um alvo, porque eu tenho um propósito, porque eu sei que eu tenho um destino, porque eu sei que eu fui chamado para algo, e eu preciso fazer e cumprir aquilo que Deus me chamou para viver. Que o evangelho não é um clube de boas pessoas, do qual nós nos reunimos no domingo à noite. Não pode ser, irmão. Olha para o irmão do lado, dá uma chacoalhada e fala assim: tem que ser algo mais do que isso. Tem que ser algo mais do que isso, irmão.
nos reunirmos é bom, é extraordinário, a comunhão é extraordinária, mas eu já cansei de falar aqui e não me canso de repetir: evangelho não é aquilo que nós vivemos no domingo à noite, evangelho é aquilo que nós somos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado lá fora. Isso é evangelho. No domingo à noite é só a reunião do povo que crê no evangelho. Porque, irmão, se nós nos reunimos aqui no domingo, mas a nossa conduta lá fora não condiz com a conduta do domingo, que evangelho é esse? Quem está me entendendo? Deus está nos chamando para a verdade do evangelho. E deixa eu falar um negócio para você, que talvez você já deve estar cansado de ouvir, mas é meu dever falar: Jesus está voltando. Eu desafio você, pega, vai nos Instagram da igreja, nas transmissões, e acha uma mensagem de um pastor falando, atual falando, que Jesus está voltando. Eu duvido achar, porque não é interessante, não enche igreja, irmão. Nós já começamos 2025 com tudo, quem viu aí? Nós já veio valendo, né? Já vamos trazer logo a base do evangelho para 2025, para a gente caminhar sobre ela, porque as pessoas têm preferido pregar aquilo que é conveniente. E deixa eu te falar, sempre vai ter alguém disposto a pregar aquilo que você deseja ouvir. Sempre vai ter, você sempre vai achar uma igreja, sempre vai achar um pastor, sempre vai achar um anjo, sempre vai achar uma profeta que vai falar aquilo exatamente que você quer ouvir. Pergunta: aquilo que você quer ouvir muda a sua vida? Ou massageia o seu ego para você continuar vivendo da mesma maneira e da mesma forma? Quem está me entendendo diz amém. Perdeu-se o temor, e as pessoas têm parado de pregar o verdadeiro evangelho nos púlpitos. Por que, pastor, que estão fazendo isso? Porque é mais fácil pregar o que as pessoas querem ouvir, irmão. Porque afinal de contas as pessoas já tiveram uma semana tribulada, cheia de serviço, e aí quando ela chega no domingo, ela precisa de uma mensagem que acalenta o coração dela. É o efeito David Leonardo. Eu prometi para mim mesmo que eu não ia citar nomes, gente. Deus tem misericórdia da minha vida. Pastor, o senhor é contra o David Leonardo? Não, de jeito nenhum, irmão. O ministério do David Leonardo é um ministério evangelístico. Sabe qual é a mensagem evangelística? É a mensagem doce mesmo. Fala assim comigo: mensagem evangelística é doce. Doce. Mas é mensagem para novo convertido. Tem crente com 5, 10, 15 anos de novo convertido, irmão, que só ouve o David Leonardo. Sabe o tanto que você vai crescer na sua fé, irmão? Zero. Não estou falando mal dele. Essa é a mensagem que Deus deu para ele, para ganhar pessoas para Jesus. É essa a mensagem. Errado é crente velho, que deveria já ter saído do leite, ter saído da fralda, e está buscando alimento sólido, se alimentar de leite. Vai um adulto aí, irmão, de 80 quilos, 100 quilos, se alimentar todo dia, você toma só um copo de leite, e vai ver até onde você aguenta. Nós precisamos, como igreja, de alimento sólido, porque é isso que vai mudar a nossa vida. Nós precisamos, como igreja, de palavras e mensagens que nos confrontam, porque o remédio que funciona, irmão, é aquele que amarga na boca. O remédio que funciona, muitas vezes, é aquele que quando cai no estômago, dói até o estômago, sim ou não? Mas funciona. Eu não sei que tipo de mensagem você prefere. Aqui nessa casa, nesse lugar, nós temos um compromisso com a verdade. Nós vamos pregar o evangelho da verdade. Nós vamos pregar o evangelho que de fato funciona na vida das pessoas. E é esse evangelho que muda a vida das pessoas. É esse evangelho que transforma a vida das pessoas. O texto diz que nós devemos correr a carreira que está proposta. A vida cristã é um desafio, é uma corrida, e ninguém vence uma corrida andando, irmão. Você já viu alguém vencer uma corrida caminhando? A corrida está lá, desce, eu vou caminhando, eu vou andando para ver o que vai virar. Não, irmão, o texto diz que nós devemos correr a carreira proposta. Perseverança ganha do talento quando o talento não persevera. Tem gente que tem muito talento, mas é péssimo em perseverar. Começa um negócio novo todo dia, mas tem dificuldade de perseverar naquilo que já começou. Tem alguém me ouvindo aí? A perseverança ganha do talento quando o talento não persevera. Eu estava vendo uma entrevista de um ex-goleiro, esqueci o nome dele, era do Palmeiras. Não era o Marcos, era um outro mais recente agora. Enfim, e ele estava falando que ele estava participando de uma seleção, agora, já por último,
de atletas, e ele vai assim nas peneiras e senta, e às vezes vai conversar com os pais. E aí o atleta, guri ainda, né, criança, peneira, aí o técnico não coloca o jogador para jogar. Aí o pai já começa a reclamar: não, vou tirar meu filho, vou colocar em outro lugar e tal. Aí ele contestando, falou assim: não, porque você não deixa o menino, está começando a temporada agora, calma, o técnico vai colocar ele, o menino é bom. Não está dando oportunidade para o meu filho e tal. E aí ele começa a contar nessa entrevista, ele fala assim: e aí daqui 15, 20 anos, você vai ver que essa pessoa que era totalmente talentoso, desistiu porque não teve perseverança. E a pessoa que era o segundo reserva desse, ou até terceiro reserva desse, está jogando lá num clube, no São Paulo, no Palmeiras, num Vasco não, né? Mas no São Paulo, no Palmeiras, no Corinthians, da vida. Porque faltou perseverança. O que falta, irmão, para nós dentro do Evangelho é perseverança. Sabe por que nós não temos vivido milagres extraordinários? Porque falta perseverança. Sabe por que nós não temos experimentado coisas extraordinárias em Deus? Porque nos falta perseverança. Perseverança. Olha para quem está do lado, chacoalha esse irmão e fala: perseverança, irmão. A perseverança vai te destacar dos demais. A perseverança vai te diferenciar do restante. Você não precisa ser muito bom, muito talentoso, você só precisa ser perseverante. Nós temos falado, irmão, Mato Grosso é uma terra de tantas oportunidades, e tem gente tão boa de serviço. Eu não sei se você já passou por isso, ligar para alguém para ir mexer, por exemplo, no seu ar-condicionado, a pessoa marcar com você, passar 2, 3 dias, ela não falar nada, ela não ir, depois de 2, 3 dias você manda uma mensagem e fala: rapaz, esqueci. Como assim, cara? Você é um profissional, você marcou um horário, você não foi, não avisou. Sabe o que precisa para a pessoa se destacar, irmão, aqui no Mato Grosso? É só ele fazer o básico. É só ele marcar um horário com o cliente e chegar no horário. É só ele terminar o serviço e limpar. Pronto, ele já vai ser diferente de um monte. Porque falta coisa simples, falta perseverança. Nós precisamos aprender a ser um povo que persevera. Eu pedi para o pessoal colocar um vídeo, coloca para mim aí. Quem já viu aquela acho que é uma história da tartaruga e da lebre? Quem já viu? Tartaruga e da lebre, tem aquela historinha que a gente aprendia na escola, né? Eu achei um vídeo, não da história, do fato acontecendo. Eu queria colocar para você. Apaga para mim, por favor. Volta lá. Apaga a luz, por favor. Obrigado. Olha aqui para mim. De uma forma lógica, se alguém perguntar para você quem ganha uma corrida, uma tartaruga ou uma lebre, um coelho, o que você responderia? É óbvio, pela lógica, é o coelho. Mas qual o problema do coelho? Se distrai com muita facilidade. Embora seja o mais veloz, se distrai com muita facilidade. A tartaruga, irmão, é uma lentidão danada, né? Mas o passo vai firme ali, ó. O que nós precisamos é de perseverança. O que você precisa na sua vida cristã é perseverança. O que você precisa na sua caminhada com Deus é perseverança. O que você precisa, começou o ano, irmão, você fez um monte de promessas para você mesmo. Não faz 30 dias. Com certeza 80% dela já foi por água abaixo. Tem uma pesquisa que diz que as promessas da virada de ano duram 21 dias. Nós já estamos no dia 2 de fevereiro, ou seja, já foi as promessas. Porque o que falta para as pessoas é perseverança. Diga comigo, perseverança. Segunda coisa, coloque os olhos em Jesus. O texto diz: tende os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Precisamos manter os olhos em Jesus o tempo todo. Nós nos distraímos com muita facilidade. Você viu ali o coelho, irmão, olhando para todo lado. Esqueceu de correr a corrida que estava proposta. Precisamos manter os nossos olhos nele. Precisamos manter os nossos olhos em Jesus. É impossível perseverar se tirarmos os olhos de Jesus. Porque quando tiramos os olhos de Jesus, colocamos os olhos
situações à nossa volta. É as coisas que não estão dando certo, é o trabalho que está ruim, é aquela pessoa que veio falar que estão falando mal de mim, é aquela outra pessoa que veio falar tal coisa, e fulano que falou aquilo, e você começa a olhar tudo à sua volta, e você perde a carreira que está proposta para você. Olha para esse irmão do lado e fala assim: não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Tem crente que tira os olhos de Jesus por qualquer coisa, por qualquer conversa, por qualquer diz-que-me-diz-que, por qualquer bafafá. Não tire os olhos de Jesus. Não tire. Você conhece a história de Pedro andando sobre as águas? Estava no barco, veio uma tempestade, veio Jesus andando sobre as águas. Pedro diz: se és tu, Jesus, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Jesus disse: vem. A Bíblia diz que imediatamente ele tirou o pé e começou a andar sobre as águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas, e aquele mar batendo, aquele alvoroço, aquela tempestade. A Bíblia diz, Mateus capítulo 14, versículo 30, diz assim, ó: mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. Sabe quando nós afundamos, irmãos? Quando nós tiramos os olhos de Jesus e colocamos os olhos nas circunstâncias, colocamos os olhos nas pessoas, colocamos os olhos nas situações, nas adversidades, nos problemas. Não tire os olhos de Jesus, não importa o que aconteça. Não tire os olhos de Jesus, porque quem tira os olhos de Jesus vai naufragar, vai afundar. Você só conseguirá perseverar em meio às tempestades da vida, se você não tirar os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus, meu irmão. Não tire os olhos de Jesus. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens se apostatariam da fé, ou seja, o coração deles se esfriariam. Se você tirar os olhos de Jesus, irmão, e colocar os olhos em qualquer pessoa, o seu coração vai se desviar. Se você tirar os olhos de Jesus e colocar na situação, na circunstância, você tende a naufragar. Não tire os olhos de Jesus por absolutamente nada. Ah, pastor, mas o pastor não respondeu a minha mensagem. Às vezes acontece, irmão. O pastor não respondeu a minha mensagem. Não tire os olhos de Jesus. Ah, mas o fulano falou que não sei. Não tire os olhos de Jesus. Ah, mas ninguém me dá oportunidade na igreja, já estou aqui há tempo, ninguém deixa eu fazer nada. Irmão, não tire os olhos de Jesus por absolutamente nada. Não tire, porque se você tirar, você vai naufragar. O seu modelo não é o irmão, o seu modelo de vida não é o pastor, o seu modelo de vida não é o líder, o seu padrão de vida e modelo de vida é Jesus Cristo. Não tire os olhos dele. Não tire, não importa o que aconteça. Não tome para si responsabilidades que Deus não te deu. Sabe qual é a sua responsabilidade? Você e sua casa. Sabe quem é a sua responsabilidade? Você e sua família. E as outras pessoas, pastor? As outras pessoas a gente ajuda, a gente ora, a gente direciona, a gente instrui, a gente clama a Deus pela vida delas, mas não tem como ser responsável por elas. Quem está me entendendo? Por quê, pastor? Porque Deus colocou um negocinho. Para mim o defeito do ser humano é esse, mas Deus quis colocar, está tudo certo. Deus colocou um negocinho chamado livre-arbítrio dentro das pessoas. E você pode instruir, você pode falar, você pode direcionar. No final, ela sempre vai fazer aquilo que dá na telha dela. Agora me diz uma coisa: tem como você ser responsável por alguém se essa pessoa faz o que ela quer da vida dela? Não tem, irmão. E tem pessoas puxando essa responsabilidade para si. Ah, pastor, mas fulano parou de vir para a igreja. Meu Deus, o que será da vida dele? Fico triste. Claro que fico. Imagina, a gente ora, a gente clama a Deus pelas pessoas, a gente instrui, levanta de madrugada, ora, enfim, aconselha. Mas tem algo chamado livre-arbítrio, irmão, que não tem como nós nos responsabilizarmos pelas decisões das pessoas. Cada um é livre para decidir o que quer, amém? Inclusive para decidir se quer Deus ou não. Olha que Deus maravilhoso, irmão. Deus é bom, sim ou não? Deus podia falar assim, na hora que a pessoa fosse nascer, imagina, Deus é Deus, irmão. Deus é poderoso, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é todo poderoso. Deus podia assim, ó, na hora que o embrião está lá dentro, Ele sabe se essa pessoa vai crer nele ou não. Ele podia falar assim, não vai crer, morre.
Podia ou não podia? Vai crer? Não, então você vai viver. Não vai crer? Morre. Podia ou não podia? Ele é Deus. Mas Deus é tão bom, irmão, tão bom, que Ele te dá o direito de você não crer nele se você não quiser. Está tudo certo. Olha para o irmão do lado e fala, está tudo certo. Tudo certo. Claro que está tudo certo. Mas tem uma questão. Nós não temos como escolher o que vamos colher. Só podemos escolher que tipo de semente vamos plantar. Uma vez plantada, somos obrigados a colher. Uma vez que plantamos, somos obrigados a colher. Então está tudo certo. Agora o que nós não podemos é trazer a responsabilidade sobre nós. Nós trabalhamos aqui na igreja no modelo de célula, que é o GC. Aí tem o líder de GC, tem o anfitrião. O anfitrião, na maior boa vontade, abre a casa para receber as pessoas. O líder de GC prepara tudo, o vice-líder ajuda. E a gente vai, a gente aconselha, a gente ora, a gente jejua, a gente clama a Deus. Mas irmãos, as pessoas são livres para decidir o que elas querem. Porém, cada um vai ter que responder pelas escolhas que fizeram. Quem está entendendo diz amém. Quem já ouviu falar do julgamento que vai ter? Eu sei que tem gente que não acredita, mas vai. Vai ter o julgamento. E sabe por que eu e você vamos poder ser julgados? Porque nós fizemos aquilo que queremos na terra. Porque não faz sentido Deus vir julgar você, irmão, se você não fez o que você quis. Faz sentido? Você está sendo condenado pelo quê? Pelo que você não fez. Não faz nenhum sentido. Vamos ser julgados, as nossas obras serão julgadas, porque todo ser humano faz aquilo que deseja. Logo, somos responsáveis pelas nossas obras. Logo, somos responsáveis pelas nossas ações. Então não traga para você responsabilidade que não é sua, irmão. A responsabilidade sua é você e a sua família. Me ajuda a pregar aí, fala para o irmão. Fala, é você e a sua família. Fala, dá conta disso que está bom demais. Só você e sua família. É a primeira coisa que Deus vai querer saber lá na eternidade. Marido, vem cá. E aí? Andou direitinho? Foi exemplo para sua esposa? Amou sua esposa? Foi exemplo para seus filhos? Andou dignamente? Beleza, esposa, vem cá. Você foi padrão de mulher para suas filhas, para os seus filhos? É o que Deus vai querer saber de mim e de você, irmão. Nossa família. Porque Deus confiou a mim e a você, a nossa família. Quem está me entendendo diz amém. Então não tome para si responsabilidade que Deus não te deu. Cuida de você e da sua família. Essa é a sua responsabilidade. Amém? Deixa eu ver, isso que já falei. Terceira coisa que eu quero falar com vocês. Inclusive, essa questão, muitas pessoas, às vezes, irmãos, elas acabam desistindo da fé, desistindo da igreja, porque são confrontadas com a verdade. É isso que eu estou falando para vocês, irmão. Está tão esquisito o negócio aí para fora. E eu não estou falando que a Graça Viva é a salvadora do universo. Jamais. Tem muitas igrejas boas em Rondonópolis. Mas infelizmente também tem muita igreja que está perdida. Que os pastores, na ilusão de encher a igreja, estão negociando a verdade do Evangelho. E essa questão acontece porque os pastores têm feito isso. Têm negociado e negligenciado a verdade. Em troca de assentos lotados. Em troca de igreja lotada. A gente vai negociando. A gente vai deixando de falar aquilo que precisa ser falado. Mas irmãos, para nós a Bíblia diz que para os pastores o nível do juízo será maior. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa vai fazer errado porque o pastor não instruiu. Às vezes a pessoa vai fazer errado porque faltou uma direção que não foi dada. Faltou um puxão de orelha. Ela recebeu um afago quando deveria ter recebido um puxão de orelha. Vai dar errado lá na frente, irmão. E a responsabilidade disso é de quem? Por isso que a Bíblia fala que o juízo sobre os pastores será maior. Porque nós temos uma missão. A nossa missão é com Deus, de direcionar o povo, de ser a voz de Deus para a igreja, de falar para a igreja aquilo que o céu está falando, de trazer a pureza do Evangelho para a sua vida, porque é só isso que pode mudar e transformar a vida de uma pessoa. Quem está entendendo? E porque as igrejas têm se perdido nessa verdade, tem acontecido isso. Às vezes uma igreja fala um pouquinho mais duro aqui, a pessoa fala, não gostei, vou lá para a igreja Cordeirinhos de Jeová. Aí vai lá para a igreja Cordeirinho de Jeová.
Aí chega lá o pastor, é cordeirinho, né? Cordeirinho trata com cajado. Dá-lhe a cajadada, não gostei. Vou lá para a igreja Cuspe de Cristo. Vai lá para a igreja Cuspe de Cristo. E vai trocando de igreja, vai trocando. Quando na verdade, por quê? Porque foi confrontada com a verdade. Quando na verdade, irmão, quando somos confrontados com a verdade, deveríamos entender, Deus me ama, porque Ele está me corrigindo. Deus quer que eu cresça, porque Ele está me corrigindo. Deus quer que eu amadureça, por isso está trazendo correção. Porque se você continuar a leitura aqui em Hebreus capítulo 12, você vai ver o texto dizendo que se a pessoa não é corrigida por Deus, logo ela não é filha de Deus, porque Deus corrige todo filho que ama. Mas nós vemos uma geração, irmão, tão só para você ter uma ideia, o metiolate de hoje não dói mais. Só para você entender o nível do que eu estou querendo falar. Quem lembra do metiolate que passava, irmão, o guri saía gritando, pulando, parecia que você não sabia o que doía mais, se era a ferida ou se era o remédio. O trem passava, virava um foguete gritando. Hoje em dia o metiolate não dói. Quem que tirou o negócio da dor do metiolate? Para nós mandar dar uma surra nesse camarada. E é uma geração que faz de tudo para se poupar da dor. Você já reparou isso? Faz de tudo para se poupar da dor. Não que não pode doer, não que não pode falar, não que não pode isso, não que não pode aquilo, não que não pode aquilo outro. Tentando se poupar da verdade. E deixa eu te falar, irmão, só existe uma coisa que transforma a vida das pessoas, e é a verdade. Só que elas não querem ouvir. Elas preferem viver no engano. Terceiro e último coisa que eu quero falar com vocês para nós terminar. Jesus suportou a cruz para que nós não desistíssemos. Olha para o irmão do lado e fala assim: Ele suportou a cruz para eu e você não desistir. Ou seja, o pior Ele fez, irmão. O preço mais caro e mais alto Ele pagou para que eu e você não desistíssemos. Se desistirmos por qualquer coisa, irmão, é coisa insignificante, é coisa pequena, porque o maior de todos os preços Ele pagou. Retroceder é a pior decisão que alguém pode tomar na caminhada da fé. Procurar palavras ou contextos bíblicos que amenizam o meu erro é o pior posicionamento que alguém pode tomar. Você sabia que as pessoas, elas leem a Bíblia, jamais generalizando, né? Mas a grande maioria, ou boa parte das pessoas, leem a Bíblia procurando textos que validam o seu erro, ou que amenizam pelo menos, que passa, é o famoso passar pano, não tem? Que passa um paninho naquilo que eu estou fazendo de errado. A pior coisa que um crente pode fazer, irmão, é ir para a Bíblia Sagrada para tentar passar pano naquilo que ele está fazendo de errado. A Bíblia não é um livro para passar pano naquilo que nós estamos fazendo de errado. A Bíblia é um livro para transformar a nossa vida, transformar a nossa mente, transformar as nossas ações, para que possamos viver uma vida extraordinária. Desconfie de um evangelho que te apresente somente benefícios e não renúncias. É que Deus vai fazer, é que a porta vai abrir, é que eu estou vendo um anjo vindo com um pote de ouro, é que... Ele está falando assim, irmão, mas existe, infelizmente. Desconfie de um evangelho que te apresente benefícios sem te apresentar renúncias. Olha para o irmão do lado e fala assim: renúncias, irmãos. Renúncia, renúncia. Essa é a base do evangelho. A promessa do evangelho não é uma vida livre de problemas e dificuldades. Isso definitivamente não existe. Jesus falou, irmão, Ele não enganou a gente. No mundo tereis aflições. Ah, que pastor, que eu vou para a igreja para me abençoar a minha semana, para eu não ter problema nenhum, irmão. Nem vem, fica em casa, não perde tempo não. Faz isso não. Vai lá ficar assistindo Faustão. Ah, não é mais Faustão agora? Como é que é o nome agora? O que passa no domingo à noite? Luciano Huck? O pessoal está informado aí. Que é isso, irmão? A irmã só quis ajudar. Vigia, vaso. Estou dando uma informação. Presta atenção. Aí, viu? Ela não ficou assistindo, ela veio. Gravou para assistir. Não, estou brincando. Olha aqui para mim. Desconfie de evangelho, irmão, que fala de benefícios sem falar de renúncia. Desconfie. Quem está me entendendo diz amém. Não existe evangelho sem dificuldades.
Ah, pastor, eu vou na igreja para poder resolver. Não vai, irmão. Você vem aqui para você se fortalecer, para você ir para a semana, para você vencer as batalhas, os desafios, sabendo que Jesus é contigo. Ele é contigo. Mas isso não te isenta de lutar suas guerras, de colocar a faca no dente, e eu vou para cima do negócio. Eu vou perseverar nesse trem. Esses dias eu estava lendo uma reportagem, eu gosto muito disso. Sabe quanto tempo demora para uma pessoa ser validada na profissão dela? Alguém sabe? Cientificamente falando? 6 anos para ela poder ser validada e receber referente, tipo, bem por aquilo que ela faz. 6 anos. Aí a pessoa vai, fica 1 ano no serviço. Não, esse negócio, o meu patrão não dá oportunidade. Mas calma, Vaso, no primeiro ano. Não, vou trocar porque me ofereceram R$200 a mais ali. Aí sabe o que acontece, irmão? Não sei se eu podia estar falando isso, gente. Oh, meu Deus. Mas aqui não tem isso não, nós não tem filtro não. Nós falamos tudo que precisa. Podendo ou não podendo. Aí não persevera em lugar nenhum. E não vence os ciclos e as estações que precisa para que essa pessoa seja validada naquilo que está fazendo. E aí, irmão, nunca chega um tempo de prosperidade, nunca chega um tempo que, poxa vida, que ela é reconhecida naquela área, porque ela não esperou o tempo que precisava esperar. Quem está me entendendo diz aleluia. Olha para o irmão do lado e fala assim: calma, Vaso, segura a onda. Desconfie, estou terminando. Desconfie de igrejas, pastores, padres, seja o que for, que pregue apenas sermões doces e otimistas, triunfalistas. Você vai triunfar no meio, que agora é só a vitória, que agora é só a vitória. Que conversa é essa, irmão? Mais fiada que existe, que a minha vitória tem sabor de mel. Essa aí é mais antiga, o pessoal não conhece. Desconfie de igrejas, pastores, padres, enfim, que preguem apenas sermões doces, otimistas e triunfalistas. Desconfie de mensagens onde Deus é o seu serviçal, que está aguardando as suas ordens para fazer a sua vida incrível, livre de problemas. Não existe isso, irmão, isso não é evangelho. O evangelho genuíno ainda fala de uma cruz para ser carregada por mim e por você. O evangelho genuíno, além de falar de uma cruz que precisa ser carregada, fala também de renúncias que nós precisamos fazer. Eu não sei se você está gostando ou não, achando bom ou não. Eu só sei de uma coisa, irmão, essa é a verdade. Eu te garanto, na hora que você chegar diante de Deus, essa é a verdade pela qual eu e você seremos cobrados. Eu vi um pastor falando essa semana, que agora está uma onda, né, dos jogadores de futebol. Tem uns que é crente de verdade, né? Mas tem uns que é só, como é que fala? Só quer surfar na onda, né? Aí a onda de jogador agora que é tudo crente. Aí vai lá, faz o gol e dá o gol para Jesus. Quem já viu isso? O jogador vai lá e levanta a camisa, agora não pode mais levantar a camisa, né? Jesus, e mostra para o Jesus. Mas daí na hora que ele sai do jogo, ele vai para a boate trair a esposa. O gol ele dá para Jesus, o corpo ele dá para Satanás. Qual lógica? Tem lógica para você? O meu gol é de Jesus, obrigado, Pai. Vamos comemorar o título agora. Mas é o nível de evangelho que as pessoas vivem. E acha que está tudo certo, irmão. Que de alguma forma você vai chegar na eternidade e Deus ainda vai te dar os parabéns. É sério isso, gente? Que nível de evangelho é esse? Que nível de evangelho é esse? O evangelho nunca perdeu a sua seriedade. O evangelho nunca perdeu a sua verdade. O evangelho é leve, é óbvio que é. O evangelho é amoroso, é lógico que é. Mas o evangelho não é displicente. O evangelho não é displicente. Eu quero encerrar, se coloque de pé, lendo aqui um texto. Está lá em 2 Timóteo 4:1. Parece que foi escrito ontem, mas não foi, já foi escrito tem pelo menos
2000 anos. Mas parece que foi escrito ontem à noite. Presta atenção. Timóteo 4:1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu os exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu chamado. Parece que foi escrito ontem, irmão, sim ou não? Isso é uma exortação para a igreja. Vai chegar o tempo em que a sã doutrina vai sumir dos púlpitos, e ela vai dar lugar a fábulas, vai dar lugar a manipulação na mente das pessoas, a uma manipulação emocional nas pessoas. É o que está acontecendo, irmão. Mas ele diz assim, vocês sejam sóbrios. Sabe o que é isso? Manter a sobriedade no meio de um mundo totalmente corrompido. Antigamente, quando nós falava disso, era o mundo que era corrompido. Hoje em dia, infelizmente, irmão, nós precisamos ser sóbrios dentro da própria igreja. Antigamente tinha uma diferença quando você falava da igreja e do mundo. Essa palavra tem se cumprido, e infelizmente nós vivemos tempo onde igrejas têm perdido a verdade, e os seus púlpitos têm dado lugar ao engano e à manipulação. Quer ver uma coisa? A gente volta para casa do culto feliz, alegre, dizendo glória a Deus, que palavra boa, nossa, estou até me sentindo mais aliviado, aleluia. Quando na verdade nós deveríamos voltar para casa chorando e dizendo: Deus, eu preciso me arrepender. Deus, eu preciso mudar de vida. Deus, eu preciso ser diferente. Aonde foi que a igreja do Senhor se desconectou da verdade? Nós precisamos voltar urgentemente. Nós precisamos voltar urgentemente. O que é que estão fazendo com o evangelho do Senhor Jesus? O que é que estão fazendo com a verdade soberana de Deus? Estão transformando ela em mentira e em engano. E as pessoas têm vindo para ambientes como esse, achando que estão sendo nutridas com a verdade, mas estão apenas recebendo uma dose a mais de engano, para ela aguentar mais uma semana, e mais uma semana, e mais uma semana. Que a verdade do evangelho nos liberte. Que a verdade do evangelho faça eu e você ir embora dos cultos, não com aquela sensação de êxtase, de que palavra que me acalentou, não, que palavra que me apertou, que eu estou voltando para casa com o coração apertado, parece que ele está querendo sair pela boca, porque parece que aquilo que eu estou vivendo não é a verdade. Que nós sejamos confrontados com a verdade, e que ao invés de endurecermos o coração como muitos fazem, e que trocam de igreja porque é mais fácil, que nós, quando formos confrontados com a verdade, possamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu ainda tenho um coração que é inclinado ao Senhor. Eu ainda tenho um coração que queima pela tua presença. Eu ainda tenho um coração que é sensível à tua voz. Eu ainda tenho um coração que te ouve. Eu ainda tenho um coração que teme ao Senhor, que é
essa seja a verdade do nosso coração, que essa seja a verdade da nossa vida. Aleluia! Feche os seus olhos em nome de Jesus. Sou dependente da tua glória, fui atraído pelo teu amor, não vou fugir da tua presença, eu só quero te contemplar. Eu sou dependente da tua glória, fui atraído pelo teu amor, não vou fugir da tua presença, eu só quero te contemplar. Dependente da tua glória, fui atraído pelo teu amor, não vou fugir da tua presença, eu só quero te contemplar, eu só quero te contemplar. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Ah, Espírito Santo, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia da tua igreja. Tenha misericórdia da nossa vida. O Senhor tem feito tanta coisa, o Senhor é tão bom. E às vezes nós vivemos uma vida, Pai, tão desconectada da verdade, tão desconectada de quem Tu és. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso coração, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Ah, Espírito Santo, traga um tempo novo sobre nós, traga um tempo novo sobre a Tua igreja, traga um tempo novo, Pai, sobre a Tua casa, traga, Pai, um tempo novo sobre as famílias, traga, Pai, um avivamento genuíno sobre nós. Ah, Espírito Santo de Deus, nos ajude a viver a verdade do Teu Evangelho, nos ajude a viver a verdade do Teu Evangelho, nos ajude a viver de verdade a verdade do Senhor, nos ajude a ser verdadeiros, verdadeiros. Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude, Espírito Santo. Fui atraído pelo teu amor, não vou fugir da tua presença, eu só quero te contemplar. Sou dependente da tua glória, fui atraído pelo teu amor, não vou fugir da tua presença, eu só quero te contemplar, só quero te contemplar. Coloque sua mão sobre o seu coração. Feche seus olhos. Espírito Santo, que o Senhor nos ajude, Pai. Nós, como igreja do Senhor, precisamos da Tua ajuda. Te louvamos pela Tua palavra, te louvamos pela Tua verdade, Pai, que ainda com amor e compaixão nos guia sempre à verdade. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor sempre nos conduz em clareza. Muito obrigado. Te agradeço desde já por uma semana extraordinária. Que
Que o Senhor nos dê, Pai, a oportunidade de manifestar a Tua verdade